Bom, eu gostaria de estar começando esse vídeo com um versículo que me marcou muito na minha trajetória cristã. Está no Evangelho de João, João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu cresci num lar cristão. Quando eu nasci, os meus pais já eram da igreja. Não vou citar qual é a religião para não gerar nenhum problema, nenhuma polêmica, né? Hoje eu não faço mais parte dessa religião, porém foi nela que eu passei a conhecer a Deus, né? Foi algo que foi aos poucos e tudo. Eu vou contar um pouco dessa trajetória. Como eu já havia falado, eu nasci num lar cristão. Os meus pais frequentavam uma determinada religião e nela eles têm um hábito de, quando um filho nasce, quando um novo membro nasce lá na religião deles, não sei se todas as religiões são assim, tá? Mas eles apresentam esse filho lá na frente, leva lá no altar, lá no púlpito, né? E o pastor apresenta a criança para a igreja e tudo. E no meu caso não foi diferente, né? A minha mãe me levou lá na frente, me apresentou e o pastor perguntou para mim: "O que você quer ser quando você crescer?" E eu peguei e respondi no microfone, fiz um barulho, né, qualquer, né? Um bebê não sabe se expressar. Eu fiz um barulho qualquer e o pastor virou para todo mundo e falou assim: "Bom, esse garoto vai ser um grande pregador do evangelho", né? E eu cresci com isso na cabeça. Minha mãe sempre contou isso para mim, né, dessa história. Então eu sempre tive isso no meu coração de pregar o evangelho, ser pastor, missionário, qualquer coisa. Desde que eu falasse a respeito de Deus, para mim estava tudo certo. Passei a minha infância nessa religião, né, acompanhava os cultos, né, as escolinhas para criança, sempre estava presente, né, aprendendo sobre Cristo e tudo, sobre as doutrinas da igreja. E conforme eu fui crescendo, aos pouquinhos eu passei a não gostar daquilo, me senti incomodado, não queria estar presente naquele ambiente. Tenho certeza que todo mundo que cresceu na igreja passou por essa fase de não querer estar lá. Quando os pais chamam: "Ah, vamos para a igreja", a gente não quer ir. Provavelmente você aí que está me escutando, que cresceu num lar cristão, passou por isso. E com 12 anos de idade, eu me lembro que eu cheguei para minha mãe e falei: "Mãe, eu não quero mais frequentar a igreja. Eu não quero mais ir para a igreja." E minha mãe pegou e aceitou: "Não, filho, tudo bem e tal. Eu fico triste, né, mas não vou te forçar nada." Então assim foi. Ela ia para a igreja e eu permaneci em casa ou ia fazer qualquer outra coisa. E conforme eu fui crescendo, por volta dos meus 14, 15 anos de idade, eu me lembro que eu comecei a ter interesse muito pelo mundo espiritual. Eu não sei, não vou falar se esse interesse é bom ou mal, até porque tem muitas coisas ainda que eu não entendo hoje, mas eu comecei a me envolver muito com o espiritismo. Comecei a estudar um pouco a respeito, tentar entender esse lado mais espírita da vida. Eu sempre tive esse desejo do mundo espiritual, de conhecer, né, e aprender mais. Eu sempre estudava, sempre que eu tinha oportunidade eu parava para poder estudar um pouco a respeito. E assim fui seguindo a minha vida, sempre com esse interesse, sempre com esse desejo do espiritual, desejo de saber o que é o culto na vida. E mais ou menos para os meus 18 para 19 anos, eu me lembro que eu estava muito envolvido com o hinduísmo, né? Eu estudava muito a filosofia hindu e aplicava muitas coisas na minha vida, seguia aquilo, até chegar um momento que eu passei a questionar, tipo, quem é o Deus verdadeiro? Será que é Krishna? Será que é o Deus bíblico? É Jesus? Quem é o Deus verdadeiro? E eu fiquei com isso no coração, me perguntando quem é o Deus verdadeiro. E nesse mesmo período, a minha mãe, ela continuou indo para a igreja, né, ao longo dos anos e tal. Eu lembro que ela chegou em casa com a Bíblia. Ela achou uma Bíblia na igreja e levou para mim e falou: "Ó, filho, eu achei essa Bíblia, mas eu não quis entregar, eu não quis devolver ela, eu trouxe para você." E até hoje eu lembro da Bíblia, é uma Bíblia pequena, capa preta e tudo. Eu lembro que eu peguei aquela Bíblia, cara, eu abria a Bíblia assim, eu folheava a Bíblia, eu queria muito entender o que estava lá, mas eu não conseguia entender. Eu abri ali um versículo e tal,
E aquilo, eu não conseguia compreender aquelas palavras, não entrava na minha cabeça. Mesmo eu, tipo, tendo a base cristã, né, desde novinho, ter ouvido falar das histórias da Bíblia e tudo, eu nunca tive um contato com a Bíblia diretamente, de folhear a Bíblia, ter um panorama, sabe, da palavra de Deus. Tentar entender o básico. Eu não entendi o básico a respeito. E assim foi. Eu lembro que eu deixei essa Bíblia em cima de uma mesa que eu tinha, uma mesa branca, que ficava no meu quarto. E eu com aquele questionamento, quem é o Deus verdadeiro? Quem é esse Deus? Né? Será que o caminho que eu estou seguindo é o certo? E toda vez que eu passava perto daquela Bíblia, cara, a minha boca salivava. Eu pegava a Bíblia assim na mão e folheava a Bíblia e... Putz, cara, eu queria muito entender isso e não compreendia nada. Aí eu lembro que teve um dia que eu estava voltando de um parque que eu frequentava e um senhor me abordou. Um senhor já de idade, com um chapéu na cabeça. Ele, olá, tudo bem, jovem? Você quer aprender um pouco sobre a Bíblia? Eu lembro que, cara, naquele dia eu fiquei puto, sabe? Eu fiquei bravo e pensando, mano, o que que esse velho quer? O velho quer pregar pra mim, sabe? Fiquei com esses pensamentos assim. Tenho certeza que provavelmente algum de vocês já passou por isso. E veio uma coisa no meu coração e falou assim, pera, eu quero aprender a Bíblia, eu quero aprender sobre a Bíblia. Eu quero entender a Bíblia. E eu meio relutante assim, peguei e aceitei. Falei, não, eu quero aprender, e tá, e aí? Como é que faz? Aí eu lembro que ele marcou pra gente estudar toda quinta-feira. Toda quinta-feira ele ia até na minha casa e me dava alguns estudos bíblicos, né? Me ensinava sobre a Bíblia e tal. Tinha uma revistinha, ele usava como base para poder passar os estudos para mim. E assim foi. Por alguns meses, ele sempre lá, toda quinta-feira, ele indo me dar estudos. E, cara, ele era de uma religião diferente da dos meus pais. E, principalmente, meu pai ficou muito bravo com isso. Meu pai não gostava e tudo. Mesmo ele sabendo que eu estava em outra vida, eu segui outras coisas, mas a partir do momento que eu passei a estudar sobre o cristianismo com uma pessoa de outra religião, ele ficou muito bravo com isso. Ele não gostava e tudo, ele permitia, mas ele sempre reclamava comigo e mandava eu ir para a igreja dele. Minha mãe sempre foi tranquila, minha mãe não se incomodava nem nada. E teve um dia que minha mãe pegou e falou assim, filho, eu posso trazer um pastor lá da nossa igreja para conversar com você? É mais para o seu pai ficar mais tranquilo e tudo, para meio que abaixar um pouco a poeira, para ele ver que você também tem um certo interesse na nossa religião e tudo, né, para não ficar esse clima chato. Eu não, tudo bem, aceito. Eu lembro que esse pastor, ele acho que foi num sábado, num domingo à tarde, lá em casa, sentou comigo, um cara super bacana, cara, pastor Clayton, até hoje eu lembro dele, cara super bacana, e ele me explicou algumas coisas referentes àquela religião que eu estava estudando. Ele me deu um panorama de como funciona aquela religião, quais são as crenças deles, o porquê que as crenças deles estão erradas, né? Por que está errada a forma de pensar e tudo. E as argumentações dele foi bem claras, assim, ele abriu a Bíblia e me explicou, tipo, de uma forma muito lúcida, uma forma muito coerente, né? Eu acho que essa é a palavra certa. E ele virou para mim e falou assim, olha Henrique, eu não estou aqui para poder levar você para minha religião, não estou aqui para fazer você vir para minha religião, mas eu vou te passar uma lista de temas para você estudar e você vai buscar sozinho, você vai na internet e busca, se você quiser continuar os seus estudos com o senhor, que é com o seu Ivan, pode continuar os estudos com o Ivan e tudo, mas tem esse momento entre só você e Deus, você e a Bíblia. Né? Ele passou essa lista para mim e eu comecei a estudar, cara. Comecei a estudar e pesquisava, né, a respeito daqueles temas. E, cara, chegou um momento que, assim, eu fiquei tão... Chegou um momento que eu sentia que aqueles estudos que eu fazia em casa, comigo e Deus, lógico, sempre pedindo orientação para Deus, orando sempre, Pai, abre os meus olhos para poder entender a sua palavra, me mostra quem você é. E a partir do momento que aqueles temas que ele me passou, que o pastor Clayton me passou, acabou, de alguma forma, cara, eu sentia, vinha perguntas na minha mente.
vinha mais perguntas. Tá, o que que é a Trindade? O que que é, sei lá, por que que Cristo morreu? Isso aí provavelmente eu já tinha estudado antes. Mas começou a vir vários questionamentos, né? E eu sentia que, assim, cada questionamento que vinha, eu pegava e pesquisava a respeito e buscava entender. Depois vinha outro questionamento, depois vinha outro e outro e outro. E eu percebi, cara, eu sentia que cada tema que eu estudava, cada pergunta que eu tinha, eu estudava, aprendia, até a próxima pergunta, era como se eu estivesse subindo degraus, sabe? Era como se Deus pegasse na minha mão e me carregasse, vem, por aqui. É, tipo, um degrau de cada vez, era isso que eu sentia. Cada ensinamento que eu aprendia, ele me preparava para o próximo. Basicamente era isso que eu percebi. E assim foi por alguns meses, né, eu estudando e tudo. E eu lembro que um dos meus melhores amigos, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Ele frequentava a minha casa. Eu lembro que ele falava que eu era louco. Mano, você tá louco? Fica estudando a Bíblia e tal, coisa de louco. E cara, eu não sei como, não sei qual foi, quando foi o momento, não faço a mínima ideia, mas do nada ele estava estudando junto comigo. E quando eu tomei a decisão de me batizar, ele estava junto comigo no tanque batismal, né? Dentro do tanque batismal, eu conheci outras pessoas que estavam se batizando junto comigo naquele dia, pessoas que eu carrego na minha vida até hoje, né? Pessoas muito usadas por Deus, presentes de Deus na minha vida eu adquiri naquele dia. E esse desejo que eu sempre tive de estudar, de aprender sobre Deus, aprender mais sobre Cristo, nunca passou. Essa chama nunca se apagou. Conforme o tempo foi se passando, eu comecei a questionar a própria religião que eu estava dentro. E nos meus estudos eu via erros daquela própria religião e falava, bom, isso não está batendo. Não está batendo com o que a Bíblia fala. Passei a frequentar outras igrejas, participava de cultos e tal, e tentava aprender mais um pouco do ponto de vista deles e sempre comparando com a Bíblia, sempre comparando. Fiz parte de ministério, eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, sabe? Tá presente ali na obra de Deus, tá fazendo a vontade dele, pregando para as pessoas, ajudando de alguma forma. É uma coisa que hoje eu não faço parte, mas tenho saudade disso. Não sei se eu voltaria a fazer a mesma coisa. Foi um episódio da minha vida que fez muita diferença. Eu vi Deus agindo muito na minha vida ali. Eu tive experiências espirituais muito fortes, muito impactantes, que me marcam até hoje. No início de 2023, eu lembro que eu tomei a decisão de abandonar a igreja. Eu me vi numa situação onde eu estava com um fardo muito grande, né, principalmente do ministério que eu estava, das obras que eu estava fazendo. Eu lembro que aquilo me sobrecarregou muito. E eu decidi largar tudo, larguei a igreja, larguei o ministério, mas nunca deixei de ter minha comunhão com Deus, nunca deixei de buscar mais sobre Deus. Uma oração que eu sempre fiz desde o início e eu carrego essa oração até hoje é: Pai, me dê sabedoria, me ensina mais sobre você. Até hoje eu não achei nenhuma igreja que pregasse a verdade, sabe? A verdade, no caso, a minha interpretação do que é a verdade. Para alguns, tipo, pro testemunho de Jeová, a verdade é uma, pro adventista é outra, pro batista é outra, cada um pensa de uma forma. Né? Existem doutrinas totalmente diferentes. Mas uma coisa é fato. A Bíblia, ela fala a verdade. A verdade está aqui, só que ninguém quer ver. Cara, e até hoje eu não achei nenhuma religião que conseguisse seguir certinho o que está aqui. Nenhum. Existem algumas que ficam mais próxima do que a Bíblia fala, mas não é 100%. Né? E eu tomei a decisão, já há algum tempo, de não frequentar nenhuma igreja, ter a minha comunhão com Deus e continuo buscando conhecimento, né? Buscando aprender mais, buscando outras religiões para poder entender o ponto de vista delas. Tenho as minhas crenças, tenho a minha fé, tenho os meus dogmas, tudo baseado aqui que eu sigo, mas mesmo assim eu tento estar ciente que talvez eu esteja errado. Eu tento
colocar minha mente nisso. Eu sempre penso, será que eu estou errado? Será que a forma que eu sigo está errada? Será que Deus se agrada do que eu estou fazendo? Continuo buscando, continuo essa jornada. Hoje eu carrego no peito, eu carrego na mente, na minha alma, no meu coração. Eu carrego verdades que são para mim, são verdades, são coisas, são assuntos, são perspectivas que eu denomino como verdade. É como eu disse, pode ser que eu esteja errado. Eu gostaria de saber mais a respeito das pessoas que estão me assistindo. O que vocês pensam a respeito disso? O que vocês pensam a respeito da religião? Vocês seguem alguma religião ou não? O que você acha? Qual o conselho que você me daria? O que você falaria para uma pessoa na minha situação? Gostaria de saber mais sobre o que vocês pensam. Bom, nessa jornada que eu vivi, que eu vivo até hoje, referente a tentar entender mais a Bíblia e buscar a religião verdadeira, eu vi padrões. Eu entendi padrões de ensinamentos, padrões de explicações que todas elas têm. Todas as religiões, principalmente cristãs, têm um padrão de ensinamento para poder convencer a pessoa de seguir aquela crença, poder convencer a pessoa de estar naquele grupo. Isso foi uma das coisas que me entristece muito, sabe? Porque eu sinto que as religiões tratam a gente como número. Não estou aqui para criticar nenhum pastor, não estou aqui para criticar nenhum líder religioso. Esse é o ponto de vista que eu tive referente às religiões, não referente às pessoas. São coisas completamente diferentes. Uma outra coisa também que me pega muito é que eu entendi que Deus está em cada religião. Cada religião cristã que eu passei, que eu tive contato com pessoas daquele círculo religioso, daquela crença, daquele modo de pensar, eu via Deus lá. Eu vi Deus nos pentecostais, eu vi Deus nos batistas, nos adventistas, nos testemunhas de Jeová, eu vi Deus em cada uma delas. E o maior ensinamento que eu tirei a respeito disso é que não importa a religião que você está, Deus, Ele ama você, Ele vai cuidar de você. Você tem sua fé, você acredita em Deus, você tem na sua cabeça o que é o certo a se fazer, e você segue aquilo. É guardar o sábado, é guardar o domingo. Se você acredita na dicotomia, na tricotomia da alma, não importa o que você acredita. Deus, Ele sempre vai levar em consideração quem você é, a sua sinceridade que você tem para com Ele. O que eu estou falando aqui não é a verdade, não é a verdade absoluta, até porque eu ainda, como eu disse antes, eu ainda estou em busca dessa verdade, mas foi algo que eu encontrei observando, estando presente ali com pessoas de cada religião. Deus, Ele atua na vida de cada uma delas, Deus ama cada uma delas. Deus usa, Deus trabalha a partir dessas pessoas, e isso me deixa feliz, porque eu entendo a misericórdia de Deus, eu entendo o amor de Deus para com cada um de nós. E ao mesmo tempo me deixa angustiado, porque eu não sei qual que é a verdade, sabe? Eu ainda continuo buscando, querendo saber qual que é o meu lugar nesse mundo. Bom, eu acho que o vídeo é isso. É só um desabafo, um pedaço da minha vida que eu gostaria de compartilhar. Talvez eu faça mais vídeos a respeito disso. Hoje eu não tenho nenhuma religião, não sigo nenhum templo, não frequento nenhum templo, mas a minha fé em Deus aumenta cada vez mais, né? Isso me alegra muito. E como eu disse antes, deixe aí nos comentários o que você pensa a respeito, qual que é a sua posição, qual o conselho que você me daria com a sua experiência de vida, se você passa o mesmo que eu, se você tem esse desejo de saber a verdade e ainda não encontrou ou desistiu, não importa. Fala aí um pouco a respeito do que você acha.